Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou Lincoln Firosman, responsável pelas operações da Latef, consultoria e treinamento de luxo para toda a América Latina e Caribe. E hoje, a reflexão que eu trago para a gente poder discutir logo no meio dessa semana é para falarmos sobre um conceito que tem ganhado cada vez mais força, não só dentro das organizações, mas como também entre os profissionais. É o Lifelong Learning. Você conhece esse conceito? Muito bem, então para a gente poder falar um pouco sobre o conceito de lifelong learning, é muito importante, antes de mais nada, a gente está com a nossa cabeça muito aberta, porque a gente está falando de um conceito que vem ganhando força nos últimos anos. Eu diria que nos últimos 4 ou 5 anos a discussão vem se apropriando de modelos tradicionais de uma educação daquela mais tecnicista, em que a gente estuda para passar na prova, mas não necessariamente para aprender na vida. Veja, essa não é uma crítica ao modelo tradicional de educação, até porque nós teríamos que reunir uma série de especialistas em educação para que a gente dê fala, lugar de fala e direito para um debate que seja saudável sobre a forma estruturada pela qual a educação hoje está. Mas o conceito nos permite observar o quanto nós, de fato, somos eternos aprendizes ou somos aprendizes disponíveis a aprender a vida toda. Bom, um ponto importante dessa nossa conversa de hoje passa pela Lifelong Learning Council em Queensland, na Austrália, que é uma entidade, um órgão que vem discutindo cada vez mais o modelo de Lifelong Learning. E eles basicamente se apoiam em 4 estruturas que são bem interessantes e que eu vou dividir agora com vocês. A estrutura número 1 é o aprender a se conhecer. Quando a gente fala em aprender a se conhecer, significa o quanto nós estamos disponíveis a aprendermos, mas sobretudo investirmos no autoconhecimento. Autoconhecimento não é um processo a curto prazo, é um processo a longo prazo e que exige uma flexibilidade não só cognitiva, mas emocional para você poder lidar com todas as suas forças, as suas fraquezas, enfim, ter um processo de autoconhecimento estruturado dentro da gestão da sua carreira, mas sobretudo também das suas emoções. O segundo ponto que a Lifelong Learning Council em Queensland traz é o aprender a fazer, botar a mão na massa, fazer com que a gente tenha a atitude de ir lá construir, solidificar, estruturar, mas mostrar que o conhecimento ele não está só, sobretudo, no conceito intelectual, mas ele também está no conceito da execução. Então, não adianta nada eu querer aprender coisas novas se eu não me predisponho a fazer essas coisas novas. Ou seja, é preciso ter também uma certa capacidade de readaptação aos novos cenários para que essa atitude fique mais clara dentro do seu perfil e dentro daquilo que você se propõe a fazer, seja na organização ou fora dela. Terceiro ponto, aprender a conviver. Talvez esse seja um dos mais difíceis pilares do processo do lifelong learning, porque quando a gente fala em aprender a conviver, a gente está dizendo em aprender a conviver sobretudo com as diferenças, não é? Ou seja, é muito mais cômodo a gente saber lidar com pessoas que pensam parecidos, que têm processos similares de aprendizagem, cognitivos, que são parecidos com o nosso, mas o grande desafio está em você aprender com pessoas que pensam diferentes, que trazem modelos muitas vezes antagônicos àqueles tradicionais que nós estamos acostumados. Portanto, é preciso a todo momento aprender a conviver com pessoas que pensam diferente. E o quarto ponto do conceito é aprender a ser. E aprender a ser significa ser na sua essência. Quando a gente olha lá no primeiro pilar, que é o aprender a conhecer, aprender a ser significa também saber. Significa o quanto você está disponível a ser aquilo que de fato a sua essência é. Ou seja, ser aquilo que você é na sua mais pura essência, mas ser aquilo que você se propõe a ser durante a sua existência profissional, mas também pessoal. Muito bem, já que a gente passou pelos 4 processos do lifelong learning, ou seja, quais são esses pilares que estruturam esse processo de autoaprendiz ou de um aprendiz para a vida toda, tem 3 dicas a mais que eu quero dar para vocês para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje.
A primeira dica tem a ver com seja protagonista no processo de aprendizagem. Não espere que as organizações sejam sempre as responsáveis por levarem o conhecimento até você. É claro que quando eu tenho uma universidade corporativa, uma estrutura de treinamento e desenvolvimento que me disponibiliza conhecimento, isso é fantástico. Mas é importante também a gente se lembrar que o processo de ser protagonista significa você querer aprender a todo momento. O segundo ponto tem a ver com a curiosidade intelectual. Quantas coisas diferentes você aprende todos os dias? Quantas palavras novas em outras línguas você tem aprendido durante esse período de isolamento social, não é? Quanto você tem investido nesse processo de ser curioso intelectualmente? E o terceiro, a disponibilidade para aprender, desaprender e reaprender. Talvez essa seja a trilha mais difícil num processo de gestão quando a gente olha para o conceito do lifelong learning. Porque quando a gente está falando em aprender, desaprender e reaprender, a gente também está falando sobre a nossa capacidade de sermos flexíveis às ideias, aos pensamentos, pontos de vistas que muitas vezes divergem daqueles pelos quais nós construímos ao longo da nossa existência, não só física, mas principalmente intelectual. Por isso, é muito importante que você esteja disponível a aprender a todo momento. Por exemplo, eu sou historiador, fiz pós-graduação em gestão de pessoas, mestrado em planejamento urbano, estou caminhando para o final da tese do doutorado em ciências sociais aplicadas e já estou pensando no ano que vem em começar uma faculdade de psicologia. Veja, eu não estou dizendo que você tem que sair que nem um doido correndo atrás para aprender milhões de coisas diferentes. Mas quanto mais a gente tem disponibilidade para desaprender e reaprender, mais a gente completa o ciclo do lifelong learning. Muito bem, eu espero que você tenha gostado das dicas dessa semana, que você se concentre em entender como você pode ser esse aprendiz para a vida toda e que, sobretudo, você invista parte do tempo que nós tanto queríamos quando vivíamos ocupados, com a nossa agenda 100% cheia, para descobrir alguma coisa de diferente que possa despertar essa capacidade intelectual. Como sempre, é um prazer poder dividir com vocês dicas, mas, sobretudo, situações, modelos, processos que nos façam pensar e repensar em tantas maneiras diferentes de aprender. Espero que você tenha uma ótima semana. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!